Inscreva-se no canal Trama Visual para acompanhar essa e outras histórias que iluminam o invisível. A cidade estava viva, mas cansada. Era uma quinta-feira qualquer, dessas em que o sol parece não ter paciência para brilhar. As ruas do bairro estavam molhadas da chuva fina da madrugada, e o céu nublado dava a impressão de que o dia não havia acordado direito. Maria cruzava a calçada apressada, o cabelo preso num coque improvisado, a mochila pesando nas costas. Já estava atrasada para a creche, de novo. Oi, professora Maria! Ela se virou e viu André, um dos seus alunos mais falantes, com o nariz escorrendo e os braços abertos para um abraço. Maria se agachou no asfalto e o envolveu como se ele fosse o próprio mundo. A creche comunitária era barulhenta, quente e cheia de cheiro de leite azedo misturado com tinta guache. Mas para Maria era o lugar mais vivo do planeta. Lá dentro era chamada de Tia Maria. E apesar das olheiras e do salário que mal pagava o transporte, ela sorria com os olhos. Gostava de ouvir as histórias malucas das crianças. Gostava de observar como até as birras escondiam carência. Às vezes pensava que tudo aquilo, o bairro, os muros pichados, os corredores apertados, era no fundo terra sagrada. Mais tarde, já de banho tomado e moletom velho no corpo, ela mandou uma mensagem rápida para José. Sobrevivi mais um dia. Tô exausta. Você tá bem? Ele respondeu com uma figurinha de pinguim cansado e... Trabalhando ainda. Notebook possuído. Te amo. José era técnico em informática e o namorado mais centrado do mundo. Quieto, racional, amante de documentários sobre buracos negros. Eles se completavam por contraste. Ele dizia que Maria era como um poema andando no meio da guerra. Ela achava que ele era um cofre com um jardim secreto dentro. Eles se conheceram num retiro da igreja 4 anos antes. Se aproximaram trocando mensagens no grupo da paróquia, começaram a conversar sobre livros e política, e quando perceberam, estavam dividindo coxinha na fila do metrô. Não falavam em casamento com frequência, estavam na fase de guardar dinheiro, de planejar sem pressa. Mas o que aconteceu naquela noite não estava nos planos. Maria já havia apagado as luzes. A TV da avó ainda murmurava no quarto ao lado, e a mãe dormia profundamente depois de mais um dia como auxiliar de enfermagem. Ela estava prestes a dormir quando o celular piscou, sem notificação, sem toque. Apenas a tela acendendo por conta própria. Foi quando o silêncio caiu. Não o silêncio comum, mas um silêncio estranho. Denso. O som da rua sumiu. O tic-tac do relógio parou, o zumbido do ventilador desapareceu. Até o ruído interno da cidade, aquele que sempre existia no fundo, cessou por completo. Maria se sentou na cama com os olhos arregalados, o coração batendo alto no peito. Mãe! Chamou sem resposta, e então ouviu. Não com os ouvidos, mas dentro dela. Uma voz que parecia ser feita de todas as vozes, masculina e feminina ao mesmo tempo, serena e firme. Maria. Ela segurou o cobertor com força. Quem tá aí? Que palhaçada é essa? A luz do quarto escureceu por segundos, depois acendeu, mas com uma tonalidade diferente, suave, dourada. Como se o próprio ar brilhasse, uma figura se formou diante dela. Um homem de aparência jovem, moreno, vestido com roupas simples, mas com uma presença que fazia tudo ao redor parecer pequeno. Não temas. Ela recuou, os olhos lacrimejando. Eu tô sonhando. Isso é um surto. Eu tô ficando maluca. Você foi escolhida. Escolhida pra quê? Quem é você? Gabriel, sou um mensageiro. E você, Maria, dará à luz o Filho do Altíssimo. Ele será chamado Emanuel. E o amor andará entre os homens mais uma vez. Maria riu, um riso quebrado, desesperado. Você... Você tem ideia do que tá dizendo? Eu? Eu sou só uma menina da Zona Leste, com faculdade trancada e aluguel pra ajudar a pagar. Eu nem tive nada com ninguém. Nem com o José ainda. Gabriel deu um passo à frente. Não ameaçava, mas preenchia o espaço. O Espírito de Deus virá sobre ti.
e o que crescer em ti será luz. Você foi escolhida porque carrega fé onde o mundo só vê rotina, porque ama sem querer nada em troca, porque não esconde a verdade nem quando ela dói. Ela fechou os olhos. As lágrimas escorreram silenciosas. Eu não sou suficiente para isso. Nenhum de nós é, mas o amor escolhe onde há espaço. Silêncio. Depois de um tempo, ela falou, baixinho. Se for para ser, então que seja. Quando abriu os olhos, Gabriel havia sumido. Mas o quarto ainda brilhava. O ar ainda carregava aquele perfume leve de lavanda com algo que ela não sabia nomear. Ela pegou o celular. O relógio marcava o mesmo horário de antes. O tempo não havia passado. Mas ela já não era a mesma. O dia seguinte amanheceu pesado. Maria mal havia dormido. Quando olhou no espelho, havia algo estranho em seu rosto. Não uma mudança física, mas um reflexo diferente. Os olhos pareciam mais profundos, como se soubessem de algo que ela ainda não havia processado por completo. A mãe a chamou da cozinha. Filha, você tá bem? Não desceu para comer nada. Tô. Tô só com dor de cabeça. Dona Sônia não insistiu, mas a olhou com desconfiança. Sabia ler o humor da filha como quem lê o tempo no céu. Maria vestiu-se devagar. Saía pouco nas últimas semanas, mas naquela manhã sabia que precisava ver José. Pegou um ônibus lotado. Ouvia música, mas não prestava atenção. Cada pessoa parecia carregada, como se o mundo todo estivesse distraído. E ela, pela primeira vez, totalmente desperta. Desceu na rua da assistência técnica onde José trabalhava. A loja era pequena, com a porta meio enferrujada e o cheiro típico de solda e café velho. Ele a viu entrando e sorriu, mas percebeu algo estranho no rosto dela. Aconteceu alguma coisa? Perguntou, levantando-se da bancada. Ela respirou fundo. A gente precisa conversar. Agora? Aqui? Precisa ser agora. José trancou a loja e desceu as escadas com ela até a praça de sempre. Sentaram no mesmo banco onde deram o primeiro beijo. Ela estava com as mãos frias. Fala, Mari. Você tá me assustando. Ela demorou um instante. Os olhos buscaram o chão. Eu. Tô grávida. O silêncio que veio foi tão pesado quanto o da noite anterior. José ficou paralisado, a boca entreaberta, tentando entender. Como assim? Ela ergueu os olhos, já tinha lágrimas acumuladas. Eu não sei como. Eu só sei que é verdade. Você tá brincando comigo? Não. E eu sei como isso parece. Mas eu preciso que você me escute até o fim. Ela contou tudo, o quarto, a luz, a voz, o homem chamado Gabriel, a mensagem, a promessa. Ele disse que eu fui escolhida, que vai nascer de mim uma luz, que vai caminhar no mundo. José a olhava como se não a reconhecesse. Você tá me dizendo que engravidou de um anjo? Eu tô dizendo que algo que eu não entendo me escolheu. E agora tem uma vida dentro de mim que não é comum. Ele levantou. Andou em círculos. Passava a mão nos cabelos. Queria gritar, mas não queria chamar atenção. Você tá com algum problema, Maria? É sério. Eu tô preocupado. Isso é grave. Ela se levantou também. Eu sei que é difícil. Eu também surtei. Eu chorei, gritei, achei que estava doida. Mas é real. Você quer que eu acredite que Deus te engravidou? Ela respirou fundo. Não quero que acredite. Só quero que esteja aqui. Ele se calou, por longos segundos. Eu preciso de um tempo. E saiu. Nos dias seguintes, Maria não saía do quarto. A barriga ainda era pequena, mas o corpo já não era o mesmo. O mundo parecia mais barulhento, os cheiros mais intensos, as emoções mais frágeis. A avó começou a colocar sal grosso atrás da porta. A mãe passou a orar em voz alta todas as noites. E Maria
Chorava baixinho, para ninguém ouvir. Na madrugada do 5º dia, José teve um sonho. Estava em um campo dourado, infinito. Ao fundo, montanhas. Um vento morno tocava seu rosto, e à frente, uma figura caminhava lentamente em sua direção. Era Gabriel, José, disse ele. não temas. Por que comigo? Por que ela? Porque o mundo se esqueceu como é o amor quando ele nasce pequeno. Por isso, ele escolheu vir de novo. E vir por ela. E o que eu faço? Protege, escuta e não desiste. José acordou chorando. Na manhã seguinte foi até a casa dela. Dona Sônia o atendeu, com os olhos apertados de julgamento, mas deixou-o entrar. Maria estava sentada no sofá, com um cobertor nas pernas. Pálida, cansada, mas serena. José ajoelhou-se diante dela, pegou em suas mãos. Eu sonhei com ele. Ela apenas o olhou, sem dizer nada. Ele falou que o mundo precisa reaprender a amar. E que eu preciso ficar. Maria chorou. Ele também. E ali, naquele sofá manchado, com cheiro de incenso, nasceu um pacto. A gente vai passar por isso juntos, tá? Ele disse. Ela assentiu, tremendo. Mesmo que o mundo ache que a gente enlouqueceu. Principalmente por isso. Mas o mundo não esperaria muito para bater à porta. Os boatos começaram discretos. A vizinha fofoqueira comentou que Maria estava grávida sem marido e dizendo que era coisa de Deus. Maria, você sabe que eu sempre te respeitei. Mas o que está acontecendo precisa de discernimento. Discernimento ou julgamento, pastor? Não é saudável sustentar essa ilusão. Isso pode ser influência maligna. Ela se levantou, sem raiva, mas com firmeza. Se o amor incomoda, talvez o problema não esteja em mim. José conseguiu um quarto no fundo da casa de um amigo. Montaram um espaço com um colchão no chão, um fogão velho, uma janela que dava para um terreno baldio. Ali, começaram a construir o que seria o berço do milagre. No fim do 8º mês, Maria sussurrou para José, deitada ao seu lado. Você acha que ele vai ter nossos olhos? Acho que ele vai ter olhos que enxergam o que a gente esqueceu. Ela sorriu. A barriga mexeu, lá fora a cidade dormia. Mas dentro deles, algo já acordava. Aos 8 meses de gravidez, Maria não era mais a mesma. Mas não era apenas a barriga que crescia, era o silêncio entre os dias, a estranha calma que parecia acompanhá-la, como uma brisa que só ela sentia, mesmo quando o mundo gritava lá fora. A cidade estava inquieta, o verão parecia mais seco, as noites mais longas, e as pessoas mais impacientes. Como se algo no ar estivesse mudando e ninguém conseguisse nomear. O noticiário falava em colapso energético, falta de água, greves, manifestações, corrupção. As filas no mercado dobravam a esquina. Os ônibus lotavam além do normal. Gritos, buzinas, sirenes. Mas em casa havia uma estranha bolha de silêncio. Mãe, Disse Maria uma noite. o tempo tá diferente, né? Desde que você engravidou, tudo tá. Mas não é só comigo, é com o mundo. Dona Sônia assentiu, mexendo o caldo de legumes no fogão. Você carrega algo que muda o ambiente. As pessoas sentem. Algumas gostam. Outras rejeitam. Isso sempre acontece quando a luz começa a acender de novo. Maria passou a ter sonhos mais nítidos. Em um deles, caminhava por uma rua sem fim, com as mãos no ventre. Pessoas passavam por ela apressadas, olhando para o celular, para os relógios, para lugar nenhum. E então ela gritava. Ele está vindo! Mas ninguém escutava. Acordou suando, ofegante. Na manhã seguinte, notou que os aparelhos da casa haviam travado às 13h33 da madrugada. Celular, relógio digital, micro-ondas. Tudo marcava aquele mesmo número. Foi coincidência? Perguntou a José. Nada tem sido coincidência ultimamente. 2 dias depois, o bairro entrou em blackout. E não voltou. Nem no dia seguinte. A creche foi fechada. A UBS também.
A padaria só aceitava dinheiro vivo. As ruas ficaram escuras à noite. Algumas pessoas começaram a andar armadas. Houve saques em lojas, helicópteros sobrevoando o céu, e um boato de que um grande apagão nacional estava para acontecer. José comprou lanternas, estocou arroz e feijão e instalou trancas extras na porta. Mas Maria olhava pela janela com um pressentimento crescendo dentro do peito. Ele não vai nascer aqui. Como assim? Não vai ser em hospital. Nem aqui nesse bairro. Ele precisa nascer onde o céu esteja mais perto da terra. Você tá dizendo que quer sair agora? Não. Eu tô dizendo que precisamos sair. Ele suspirou. Estava cansado, estressado, com medo. E pra onde a gente vai, Maria? A gasolina tá cara. Os caixas estão fora do ar. Ninguém tá viajando. Ela colocou a mão na barriga. A criança mexeu. A gente não vai sozinhos. Ele vai mostrar o caminho. Na noite seguinte, ela recebeu uma mensagem de Cláudia, a amiga da faculdade. Mari, tô na casa da minha tia em Minas. Tem uma parteira que atende aqui. Se quiser vir, avisa. Aqui ainda tem energia. Tá tranquilo. Maria mostrou a mensagem para José. Tá aí. O caminho apareceu. Ele hesitou, depois assentiu. Tá, a gente vai. Amanhã. Tão rápido. Ele já tá chegando. Enquanto arrumavam as malas, algo estranho aconteceu. A avó Teresa, que andava sonolenta há semanas, entrou no quarto com os olhos marejados. Ele falou comigo. Disse. Quem, vó? O bebê. Ele me chamou pelo nome. Disse: Vovó, obrigada por ter cuidado da minha mãe. Maria ficou em silêncio. E depois sumiu. Mas eu ouvi. Juro por tudo. José a abraçou. Dona Sônia, sentada na cama, segurava um terço antigo nas mãos. Não chorava, mas seus olhos estavam cheios de um respeito que beirava o sagrado. Esse menino, ele vai ser o começo e o fim de muita coisa. Maria sorriu. A barriga mexeu forte. Era hora de partir. Acordaram antes do sol. O céu ainda era um tom escuro de cinza. O vento soprava gelado, mesmo sendo dezembro. Maria vestiu um vestido longo e leve. Não sabia por quê, apenas sentiu que era o certo. Por cima, um casaco de moletom. Nos pés, tênis velho. José ajeitou 2 mochilas com água, frutas, arroz cru e 3 mudas de roupa. Dona Sônia levava um cobertor e um terço. Silenciosa. Tudo pronto? Perguntou José, com as mãos trêmulas. Maria olhou para ele. Tudo dentro. Agora é só seguir. Saíram antes que os vizinhos acordassem. A cidade parecia mais fantasma do que de costume. Semáforos apagados, papelão voando nas calçadas, gente dormindo nas ruas. Uma bruma estranha cobria o horizonte. Pegaram a estrada com o carro emprestado de um amigo de José, tanque quase cheio, mas não havia garantias de nada. Maria dormiu parte do caminho, cabeça encostada na janela. Sonhou com o som de tambores, com rios de luz atravessando florestas, com vozes de mulheres cantando em idiomas que não conhecia. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Murmurou no sono. José dirigia em silêncio, ouvia cada ruído do carro como se fosse uma ameaça. O GPS travou logo na primeira hora. Sem sinal. Disse, Ele sabe o caminho. respondeu Dona Sônia, olhando para Maria dormindo. Mais à frente, um posto de gasolina estava fechado. Um rapaz de boné tentou abrir a bomba à força. Gritava com outro. A tensão se acumulava em cada cidade que passavam. No rádio do carro, a única estação funcionando, tocava música instrumental. A mesma canção em looping. Parecia uma espécie de lamento com esperança. Depois de horas, já entrando por uma estrada de terra, o carro engasgou. Não! Não agora! Disse José, tentando manter a calma. O painel piscou. O motor tossiu. E então, silêncio. Acabou? Não sei. Pode ser pane elétrica. Ou o tanque. Não faz sentido.
Ele quer que a gente vá a pé. Disse Maria com serenidade. José queria explodir, mas respirou fundo. Saiu do carro, abriu o capô. Nada fazia sentido. Era como se o carro tivesse desligado por vontade própria. Falta quanto até a casa da Cláudia? Perguntou Dona Sônia. Se seguimos por essa estrada, talvez 5, 6 quilômetros. Disse José. Dá pra andar. Disse Maria, colocando a mão na barriga. Ele tá perto. O sol se punha quando passaram por um campo aberto. Nenhuma casa à vista. Apenas mata de um lado, morros do outro. Foi quando encontraram o velho, sentado à beira da estrada, num banquinho de madeira, com uma garrafa térmica na mão e um chapéu largo cobrindo os olhos. Parecia ter saído de outro tempo, ou de lugar nenhum. Boa tarde. Disse sem olhar. José hesitou. Boa tarde, senhor. A gente tá meio perdido. Sabe se tem alguma casa por aqui? Tem sim. Uma com portas abertas para quem não tem mais lugar. Fica longe. Depende de quanto coração você tem nos pés. Maria se aproximou. O senhor nos conhece? O velho levantou o chapéu. Tinha olhos escuros como noite sem lua. Mas não pareciam assustadores, eram calmos, como de quem já viu tudo e ainda acredita. Não preciso conhecer para saber. Eu escutei o chamado. Sabia que vocês iam passar. Ele se levantou com dificuldade, pegou uma sacola plástica e entregou a Maria. Para a hora certa. Ela olhou. Dentro havia 3 itens. Um ramo de arruda, uma vela pequena e um punhado de sementes. O que é isso? Símbolos, proteção, presença e promessa. Antes que pudessem perguntar mais, ele apontou para o fim da estrada. Ali depois da curva vão encontrar luz. Sigam sem pressa. O tempo agora caminha com vocês. E se sentou de novo, como se nada tivesse acontecido. Continuaram a pé. José dava o braço para Maria. A barriga parecia mais pesada. O bebê se mexia com força. Era como se soubesse. Como se estivesse ansioso também. No fim da estrada, já com o céu estrelado, viram uma pequena luz no horizonte. Uma casa simples. Uma chácara isolada. O portão estava entreaberto. Cláudia apareceu na varanda, com olhos arregalados e um sorriso tremendo. Vocês vieram mesmo? Ela os abraçou, forte. A parteira chegou hoje cedo. Disse que sentiu no corpo que era hora. Nem sabia de quem era o parto. Só veio. Maria chorou, segurando a barriga. Ele tá chegando. Cláudia a olhou nos olhos. Você está pronta? Ela sorriu. Acho que nunca estive. Mas ele sim. A casa era simples, feita de madeira antiga, com cheiro de terra molhada e chá de erva doce no ar. A varanda rangia sob os passos. O chão de cimento frio tinha rachaduras, mas as paredes exalavam acolhimento. Lá dentro, tudo estava calmo, silencioso, como se o tempo tivesse decidido parar para respeitar aquele momento. Cláudia conduziu Maria até um quarto no fundo, com uma cama baixa, lençóis brancos, uma bacia com água morna e uma vela já acesa no canto da estante. A parteira, Marta, era uma mulher de cabelos brancos como algodão, olhos atentos e mãos firmes. Não perguntou nada, apenas colocou a mão sobre a barriga de Maria e murmurou. Ele já sabe o caminho. Maria assentiu com os olhos marejados. Vai doer? Muito, mas é dor de quem está abrindo uma porta que o mundo fechou. Dona Sônia estava na sala rezando baixinho. José caminhava de um lado para o outro, ansioso, mas respeitoso, como se estivesse pisando dentro de um templo. Ela tá bem? Perguntou. Ela está lendo bem. Ela está inteira. Respondeu Cláudia. A primeira contração forte veio às 21h10. Maria gemeu baixo, sentou-se na cama. A respiração acelerava. A parteira se ajoelhou ao lado dela com um pano quente. Deixa a dor vir. Ela não é sua inimiga. Ela é a mensageira. Maria respirava como se puxasse luz e soltasse sombra. As horas avançavam. José entrou no quarto quando ela pediu. Sentou-se ao lado, segurando a mão dela.
Você tá aqui. Ela disse entre lágrimas. Sempre estive. Eu achei que não ia aguentar. Mas você aguentou. E vai além. Ela apertou a mão dele, forte, como quem segura o mundo inteiro. Às 23h28, a luz da casa piscou. A parteira olhou para cima, depois para o rosto do bebê ainda por nascer. Agora! Disse. Maria gritou. Mas não era um grito de dor. Era um grito de libertação, de 1000 anos saindo de dentro dela. De todas as mulheres que um dia carregaram o impossível e pariram a esperança. E então, o silêncio. Um segundo de silêncio absoluto, como na noite do anúncio. Depois, um choro. Baixo, mas profundo. Um choro que parecia ecoar não nos ouvidos, mas nos ossos. Marta segurou o bebê com delicadeza. Enrolou-o em um pano claro e o colocou nos braços de Maria. Ela olhou, e o mundo parou. O bebê tinha os olhos abertos e sorria. Ele tá sorrindo? Sussurrou José sem acreditar. Ele sempre soube. Disse a parteira. Maria chorava. José chorava. Dona Sônia entrou no quarto, tremendo. Se ajoelhou ao lado da cama, colocou a mão no coração e repetia. Obrigado. Obrigado. Cláudia não conseguia parar de olhar. As mãos no rosto, os olhos arregalados. Ele brilha. E, de fato, a pele do bebê parecia emitir uma luz discreta. Não como um farol, mas como brasa, como uma vela acesa no centro do peito do mundo. Meia hora depois, batidas na porta. 3 pessoas, desconhecidas. Um homem de pele escura, roupas de viagem e um colar de madeira no pescoço. Uma mulher indígena com olhos que pareciam conter rios. E um jovem de cabelo cacheado, magro, com uma flauta pendurada no ombro. Viemos ver o menino, disseram ao mesmo tempo sem se olhar. Como souberam? Perguntou José confuso. Sonhamos. Respondeu a mulher. Ele nos chamou. Disse o jovem. A casa os recebeu como se já os esperasse. Eles se ajoelharam diante da cama. E ofereceram o que traziam. Um pedaço de pau-brasil, símbolo da terra. Um punhado de cinzas de ervas sagradas, símbolo da cura. E uma canção que o jovem começou a tocar, suave, como se o próprio mundo estivesse embalando Emanuel para dormir. Lá fora, no céu, a única estrela visível naquela noite escura parecia pulsar mais forte. No alto da montanha vizinha, dezenas de pessoas silenciosas começaram a aparecer. Ninguém havia convidado. Ninguém sabia explicar. Mas algo os puxava ali. Como se a alma tivesse pernas. Gente simples, trabalhadores, mães, crianças, moradores de rua, peregrinos, enfermeiras, pessoas com fé, pessoas sem fé, todos olhando para o mesmo ponto. Ele chegou, Disse uma mulher. Sem aviso, sem alarde. Murmurou um velho. Do jeito que o amor sempre vem. Completou alguém. Na casa, Maria olhava para Emanuel em seus braços. Ele não chorava, apenas respirava e olhava, como se visse tudo, como se soubesse de tudo, e ainda assim amasse tudo. José se ajoelhou ao lado dela. Você acha que ele sabe quem ele é? Maria sorriu. ele sabe quem nós esquecemos de ser. Lá fora, alguém escreveu num pedaço de papelão e pendurou no portão da casa. A luz voltou a andar entre nós. E no céu, por um instante, a estrela pulsou uma última vez, como um coração batendo. Se essa história tocou seu coração, curta, compartilhe e se inscreva no canal Trama Visual. Ative as notificações para não perder os próximos capítulos. E se você tem alguma sugestão de história que merece ser contada, deixa nos comentários. A próxima pode nascer de você.